Oi, gente, bom dia. Hoje eu vou explicar sobre as doenças bacterianas. A bactéria é um tipo de célula biológica. Elas constituem um grande domínio de micro-organismos procariontes, possui tipicamente micrômetros de comprimento. As bactérias podem ser de diversos formatos, variando de esferas até bastões e espirais. Explicando sobre mais as bactérias têm a seguinte função. São frequentemente relacionadas à doença, mas ela também pode ser beneficaz para o ser humano presentes na microbiota humana, seja na pele, da boca e intestino. São fundamentais para a homeostase corporal, ou seja, equilíbrio constante das funções biológicas. As bactérias podem causar doença ao produzir substâncias nocivas toxinas. Ao invadir os tecidos, ou ambos, algumas bactérias podem desencadear inflamações que podem afetar o coração, os pulmões e o sistema nervoso, os rins, o tratado gastrointestinal. Agora eu vou dar dois exemplos de doenças bacterianas. Como primeiro exemplo, tem uma leptospirose. A leptospirose é uma doença bacteriana que afeta seres humanos e animais e é causada por bactérias de gênero Leptospira. A leptospirose é transmitida pela urina de ratos, que pode contaminar água em situações de enchentes e inundações. O contato com essa água contaminada pode permitir que a leptospirose penetre no corpo humano por meio da pele, facilitando a transmissão da doença. Existe risco de morte em 40% dos casos, caso não haja um tratamento adequadamente. Isso porque pode causar danos aos rins, inflamações na membrana que envolve o cérebro, insuficiência hepática e insuficiência respiratória. O tratamento da leptospirose é baseado no uso de medicamentos e outras medidas de suporte, orientados sempre por um médico de acordo com os sintomas apresentados. O caso leve pode ser tratado em ambulatório, mas os casos graves precisam de internação hospitalar. A automedicação não é indicada, pois pode agravar a doença. Agora vamos falar sobre a preservação da leptospirose. Para o controle da leptospirose, é necessário adotar medidas ligadas ao meio ambiente, como saneamento básico, combate aos ratos e identificação de ambientes contaminados. É importante evitar o contato com água ou lamas de enchentes, em busca de assistência médica a sintomas após exposição a esses ambientes. O caso do hipoclorito de sódio eficaz na defecações de medidas de descratizações devem ser realizadas por equipes capacitadas. A leptospirose tem uns sintomas parecidos com os de outras doenças, como gripe, febre amarela, dengue e malária, e hepatite. Os principais são febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, principalmente nas panturrilhas. Em 10% dos casos, pode ocorrer a forma grave da doença, com aparecimento de coloração amarelada da pele e das mucosas, por insuficiência hepática, manifestações hemorrágicas, equimose, sangramentos em nariz e gengivas e pulmões, e comprometimento dos rins. A evolução para o coma é a morte pode ocorrer em cerca de 10% das formas graves. Os primeiros sintomas aparecem de 2 a 30 dias depois do contato com a contaminação. Na maior parte dos casos, aparece a 7 a 14 dias após o contato. Como segundo exemplo, temos a gonorreia. A gonorreia é uma infecção sexualmente transmitível, mais conhecida como IST, causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae. Em muitos casos, não se manifestam sintomas. Em homens, os sintomas mais comuns são ardência ao urinar, corrimento no pênis ou dor nos testículos. Em mulheres, os sintomas mais comuns são ardência ao urinar, corrimento vaginal, hemorragia vaginais entre esses períodos ou dor pélvica. Em mulheres, a complicação mais frequente é a doença inflamatória pélvica, enquanto em homens é a inflamação de doença epidemóide. Se não for tratada, a gonorreia pode se espalhar para as articulações, causando artrite hepática, ou para as válvulas cardíacas, causando enterocardite. Como a gonorreia é transmitida? A gonorreia é transmitida pelo contato sexual com uma pessoa infectada. O contato inclui sexo vaginal, oral e anal. A doença pode ser também transmitida da mãe para o bebê durante o parto. O diagnóstico é realizado como análise da urina e exames de uretra nos homens ou colo do útero em mulheres. Recomenda-se ao rastreio anual de todas as mulheres sexualmente ativas e com menos de 25 anos de idade, assim como qualquer um ou com os novos parceiros sexuais ou homens que praticam sexo com outros homens. Sintomas da gonorreia. Muitos homens com gonorreia são assintomáticos, mas quando há sintomas, os pacientes podem apresentar secreção, geralmente branca, verde ou amarela e com pus, saindo pelo pênis, dor nos testículos, ardência ao urinar. Na maioria das vezes, as mulheres são assintomáticas, daí a importância de ir ao ginecologista, com frequência pelo menos uma vez no ano. Porém, é possível que algumas pacientes tenham sintomas como
secreção vaginal incomum, ardência ao urinar, desconforto na região inferior do abdômen, sangramento vaginal fora do período menstrual ou após alguma relação sexual. Além de infectar a área genital, incluindo a uretra e o colo do útero, o útero e as trompas do folápio, a bactéria da gonorreia pode atingir a garganta e o reto dependendo da situação. A infecção retal pode gerar secreção, coceira e desconforto anal. Já a infecção de faringe pode causar dor de garganta. Como é o tratamento da gonorreia? O tratamento para a gonorreia consiste no uso de antibióticos, geralmente administrado em dose única via oral ou injeções. Após o término do tratamento, é recomendado realizar novamente o exame para garantir a resolução da infecção. Seguir as orientações médicas é fundamental, pois a gonorreia não tratada pode resultar em complicações graves, especialmente para as mulheres. A doença inflamatória pélvica, DPI, é uma das complicações mais comuns, podendo levar à gravidez ectópica ou infertilidade. Além disso, a gonorreia não tratada aumenta o risco de contrair ou transmitir o vírus HIV causador da AIDS. Embora raro, a gonorreia também pode afetar o sangue, as articulações, resultando em um quadro potencialmente fatal. Como é feita a prevenção da gonorreia? A prevenção da gonorreia e de outras infecções sexualmente transmitíveis inclui o uso da camisinha em todas as relações sexuais, vacinação por hepatite A e hepatite V e HPV, testagem regular para HIV e outras IST, realizando o exame preventivo de câncer de colo e do útero, conhecimento e acesso da anticoncepção e concepção, além da profilaxia pré-exposição, conhecida como PrEP, e profilaxia pós-exposição, conhecida como PEP. Quando indicadas, essas medidas combinadas contribuem para uma prática sexual mais segura e prevenção de IST.